Gratidão a quem preparou este encontro. O Paulo Gama, o Galo, vão comprometer-se a preparar quem terá o privilégio. Então, há pouco não apresentei, quando escuto ler o meu currículo, naqueles congressos e tal, eu fico pequenino, eu digo às pessoas que estão a ler o currículo que aquilo é coisa passada, não tem importância nenhuma, não serve para nada. Eu sou um designer educacional e um aprendiz de utopias. Essa é a definição. Todos nós vamos ter de ser designers de nós mesmos nos próximos tempos. Antes que me esqueça, pediram-me para fazer uma comunicação, coisa breve. A minha amiga Cláudia, ela me pediu para perguntar aqui se há, eu estou aqui à procura do WhatsApp que ela me mandou. Tem alguém ou alguém para indicar para coordenar uma escola em Penedo? Se houver alguém interessado, podem passar a palavra, tá bom? É pertinho. E se tem indicação de educadores para uma escola em Vinhedo? Esta deixou-me um pouco inquieto, mas por razões óbvias. Adiante. Eu, quando chego a algum lugar, a pergunta sacramental é esta. Diz, tá bom. Eu falo baixinho, então esqueço-me. Aliás, estou a tentar falar alto. Eu estive 30 anos numa escola em que o meu tom de voz era este. Então, há algum problema? O que é que tu queres saber? Um para um, que é a única maneira de ser e de aprender. O que é que eu estava a dizer? Já não me lembro. Quando eu meto alguma coisa pelo meio, esqueço-me de... já sei. Quando eu chego a algum lugar, não é? Também aquela coisa do currículo e tal, batem palmas, eu vou lá para o palco. Agora até me deu para não ir para o palco. E eles ficam muito zangados comigo. Eu deixo. E também me perguntam, o seu PowerPoint? Eu digo, eu não tenho Power, eu tenho Power, não tenho Point. Então, eles ficam a olhar para mim muito espantados. E a sua apresentação? Não tenho, mas todo mundo tem, eu não tenho. Mas o que é que vai dizer? E eu respondo, eu não sei. Ninguém me perguntou nada, não é? E eu pergunto às pessoas o que é que querem saber. E ninguém pergunta. Então, hoje, também vou perguntar o que é que querem saber, mas antes, vou dizer o que eu quero dizer. Eu estive em Visconde, muitos anos atrás, e me recordo de Visconde, pela Cristina, não é, que está ali, que me chamou, e outros, acreditando que eu poderia vir ser útil. Não fui. Porque há uma tendência muito grande para transformar algumas aves raras da educação em gurus. Eu detesto gurus. E, portanto, me fui limitando, perguntando o que é que querem saber, o que é que querem fazer e tal. Depois, também aqui, eu aprendi que há ipês com flor verde. Nunca tinha visto em lado algum. Então ficou aquela ideia, não é? De que Visconde tem. Depois também, ontem, foi ontem, já nem sei, talvez a Rúbia saiba que ela estava lá, ou foi ontem em Rio Claro, ou há 2 dias em Mogi, foi em Mojimirim. Encontrei de novo o ipê com flor verde. Será por acaso? Não acredito. Penso que há qualquer coisa aí que me escapa. Eu costumo responder, quando me fazem aquelas perguntas, enfim, que todo mundo faz, eu costumo responder que a resposta é de natureza esotérica.
E a pessoa desiste de me perguntar. Porque eu vou explicar agora. Não é uma história de vida. Se quiseres, é uma... Eu nunca preparo nada. Eu me preparo, não é? E me preparo para ser tão autêntico quanto eu gosto que seja. Para que haja comunicação. Para que haja uma relação de aprendizagem mútua. E, portanto, eu estou aqui um pouco indeciso, porque não sei por onde começar, mas talvez por aqui. Porque hoje vou fazer uma declaração muito importante. Não é a história da minha vida, mas é a história de um profissional da educação. Muito breve, muito breve. Porque se eu não contar essa história, certamente que não ia te entender porque é que eu vou fazer a tal declaração. Não sou eu que estou aqui. Quem está aqui é o produto de muita relação, de muita viagem. E o que eu deveria aprender, ainda estou para aprender. Então importa fazer um balanço. Cá vai. Só vou contar a partir dos 17 anos. E também vou dar uns saltos muito grandes, para não vos maçar muito. Porque o mais importante é depois. Quando eu disser aquilo que eu quero dizer. 17 anos, engenharia eletrotécnica, em África, Guiné. Trabalhando com missionários combonianos. Numa leprosaria. Doença de ânsia. Ensinando crianças. Uma turma de 125 crianças. Fazendo lá umas coisas. Voltando, a decisão. Vou ser missionário. Deixar a engenharia. Sentei-me nas escadas de um seminário. Eram 5:30 da manhã. O seminário abria às 6. Por volta das 15 para as 6, a porta estava fechada ainda. Eu tive um assomo de consciência. Para ser missionário é preciso ser casto e humilde. E eu não sou uma coisa nem outra. Aí eu assim, já não vou para missionário, para onde é que eu vou? Então deixei naquelas escadas São Francisco de Assis e fui procurar outra coisa. E nessa escada fiz voto de pobreza. Detesto o vil metal. Depois percebi que havia no Oriente alguém que era o contraponto de Francisco de Assis. Krishnamurti. Ainda estava vivo na altura. Dando um saltinho grande, deixo-me enquadrar em alguns movimentos, seitas. Mas naquela altura ainda eram movimentos pedagógicos, de renovação pedagógica. Isto em 1968. Os montessorianos, os Waldorf, enfim, andei por ali. Até que, numa reuniãozinha, eu achei estranho que aqueles meus amigos, mesmo em tempo da ditadura de Salazar, eles dissessem que o centro era a criança e trabalhassem centrados no professor. Tinham sala de aula. Eu disse-lhes que seria possível deixar de haver sala de aula para haver centração no sujeito. Porque é muito estranho que um waldorfiano tenha sala de aula. Steiner nunca disse nada disso. Aliás, se ele voltasse à vida, ficaria muito zangado com as escolas Waldorf.
Mas eu ajudei a fazer as primeiras escolas Waldorf em Portugal, em 68. E aqui no Brasil trabalhei com a Paula, com a Tiara, com a Micaela e aprendo. Mas não é assim. Montessori diz, segue a criança. Eles não seguiam a criança, seguiam um planejamento do professor em sala de aula. Que montessoriano é esse? E vinham os freirianos dizendo que era preciso deixar de fazer educação bancária e eles tinham sala de aula fazendo educação bancária. Eram freirianos não praticantes. Então eu fiquei muito preocupado com isso e disse, talvez seja possível fazer aquilo que Montessori, Dewey, Anísio, Darcy, Florestan disseram que era possível fazer uma escola onde todos aprendessem, porque estaria tudo centrado no sujeito da aprendizagem. Passando do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. E aí fui ser professor. Diziam, isso que tu dizes está nos livros, mas é impossível. Nós temos que dar aula, temos que estar em sala de aula. Assim, não acredito. Se for assim, vale a pena. Em 74, participei na Revolução dos Escravos. Um pacifista armado. E no final da Revolução tive uma conversa com colegas meus, professores. Porque antes da Revolução, eu tinha feito uma tentativa de passar do centro no professor para o centro no aluno. O resultado foi que fui denunciado à polícia política, fui preso, torturado e tentaram liquidar-me. Foi a primeira vez. Foram 3 vezes já. Essa primeira foi assim. Todos os meus colegas professores, quando iam para serviço militar obrigatório, para ir para a guerra em Angola, Moçambique, havia 3 frentes de guerra. Para morrer. Quem morria? Os atiradores de infantaria, que eram os que iam para lá, para a frente, a disparar e tal. Os meus colegas professores foram todos para a amanuense, que é uma especialidade que ficam no escritório, lá atrás. Não vão dar tiros lá para a batalha, não vão. Eu, que era o único professor estrábico, meteram-me em atirador de infantaria. Já perceberam para quê? Depois, se um dia quiserem, eu conto-vos a história de como é que eu não morri sendo atirador de infantaria. Passa a Revolução, tenho a conversa com os meus colegas e eu disse-lhes, olhai, eu tive o meu pai na prisão e a minha mãe morrendo de exaustão, porque nascemos num cortiço, produto de uma ditadura. Se nós não cuidarmos de democratizar a escola, se nós não cuidarmos disso, teremos em breve novamente tentativas totalitárias. Está a acontecer na Europa. E durante 50 anos nada se fez. Bom, aí eu vou para um lugar. Se eu estiver a amassar com a história, mandam-me calar e conversaremos, ok? Eu é que preciso mesmo, é quase como uma penitência. Porque o que eu vos vou dizer no final é que eu andei 56 anos a fazer besteira. Mas que felizmente, há uns tempos atrás, eu percebi que eu poderia fazer de maneira diferente. Então eu tenho mesmo de contar, mas se estiverem incomodado, Zé, para lá com isso, olha, diz-me lá, está bom? Quando quiseres. Eu estou a tentar encurtar. Então, saindo para ir outra vez para a escola, que eu tinha estado na guerra, não é? Eu fui para um lugar onde não havia energia elétrica, a escola não tinha banheiro, era chão de terra, e como eu trouxe as crianças para fora desse tugúrio, como o Comênios dizia, não leva a árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. Eu ia com eles e ganhei fama de bom professor. Não era preciso muito, era preciso fazer diferente. Mas o que eu queria era centrar no sujeito. E eu lia tudo. Eu tinha lido Montessori e meti todos os materiais Montessori na minha sala. Eu li Steiner, fiz euritmia, todo o culto à arte, fiz horta biológica, fiz yoga, fiz meditação, fiz tudo na minha sala de aula. Eu li o Decro li e fiz os cantinhos da sala de aula dos centros de interesse.
Eu li o Celestin e a Elise Freinet e fiz a imprensa escolar, a assembleia de escola, os ficheiros autocorretivos, tudo que os Freinet disseram. Eu disse Freinet, porque normalmente só se fala do Celestin. Há bocadinho foi dito, não é? As mulheres. Eu tive 30 anos, era o único homem com centenas de mulheres na escola da Ponte. É injusto aquilo que a história da educação conta. Quem é que conhece Armando Alberto? Pois. Uma mulher fantástica, Duque de Caxias. Quem é que conhece Maria Milte? Uma mulher fantástica dos colégios vocacionais de Americana, Batatais, São Paulo. Quem conhece Nise da Silveira? Aí já alguns conhecem. Eu fui para o Engenho de Dentro com o meu Mato Grosso e o meu amigo Vítor por Deus, ocupar para recuperar. Os homens também são desconhecidos. Quem conhece Lauro de Oliveira Lima? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer, enfim, despropositada. Eu conheci o Lauro, estive em casa dele. Lauro, possivelmente, foi o maior dos educadores do século XX. No mundo! Ouviram bem? Porque ele fez uma coisa que ninguém faz. Estou cansado de teoricismo. Estou cansado de quem escreve tese e não faz aquilo que escreve. Estou cansado de incoerência. Lauro, na ditadura, não saiu do Brasil. Foi destituído, foi torturado, mas fez aquilo que se propunha. Criou a escola à chave do tamanho, uma preciosidade com a Beta. Fechando parênteses, estava eu numa escolinha nos Cafundós de Portugal. Eu saía de casa muito cedo para apanhar o ônibus, saía do ponto de ônibus, atravessava o mato e ia dar aula, dava aula, atravessava o mato, apanhava o ônibus e vinha para casa. Saía de casa 6 da manhã, 5h30, 6, chegava a casa 11, 11h30 da noite. Um dia perdi o ônibus. Fui para a estrada, apanhar carona. Passou um dos 3 carros que havia nessa aldeia. Por acaso, sincronicidades. Levou-me para a escola. Não passei pelo mato. O único dia, em 179 vezes fui pelo mato. Eu passava no mato, sentava-me, levava a cantinha, porque eu não tinha dinheiro para ir comer no restaurante, não havia refeitório, comia, dava migalhinhas aos pardais e tal, coisa linda, bucólica até. Mas cheguei à escola e na hora de começar a aula, eu tinha sala de aula na altura. Já vos disse que eu enfeitei a minha sala de aula. Eu pus lá tudo. O que o personalismo do Monnier dizia, o individualismo do Dautin, as taxonomias de Bloom, as Ashton-Krechtel. Eu meti tudo o que havia da sociologia da educação. A minha escola era uma árvore de Natal enfeitada de projetos e havia alunos que não aprendiam. E não estava centrado no aluno. Então, num dia perdi o ônibus, fui ter direto, e na hora da aula não estava lá ninguém. Aí chegou um carro com um homem, saiu do carro, agarrou-me o braço, é o professor, não é? Venha comigo. Meteu-me no carro, acelerou, passou um portão, fechou o portão, entrou numa casa, fechou a porta. Eu, o que é que se passa, meu amigo? Ele, você sabe quem eu sou? Eu não. Eu sou o padre da freguesia, sou o padre Abreu. Isto foi há 50 anos. Sou o padre Abreu. Sim, mas porquê é que eu estou aqui? Você está na residência paroquial. Você está bem protegido. Sim, protegido? Porquê? O que é que se passa? Ele, você veio pelo mato, não veio? Sim, não. Ele parou, ajoelhou-se e começou a rezar. Quase chorando. Obrigado, meu Deus, eu sem entender nada ser padre, para com isso. O que é que se passa? Ele disse-me, o senhor sabe que tem fama de bom professor. Ele me ensinou que o maior aliado de um professor é o outro professor, mas que
O maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor. Uma colega minha, da mesma escola, por inveja, sei lá, por ciúme, na véspera, tinha lançado um boato de que eu tinha feito o seguinte: para ensinar como nascem os bebés, pus duas crianças seminuas simulando sexo. Numa aldeia católica tradicional, rural, sem energia elétrica. E o padre disse-me: olha, eu fui pegá-lo porque eu vi passar alguns pais com facas e machados para ir ao mato para o matar. Eles juraram matá-lo. Se eu tivesse ido para o mato, não estava aqui. Tinha morrido sem saber porquê. Injustamente, claro. Bom, combinei com o padre fazer uma reunião à noite. Eu tentando a encurtar, mas é difícil. Vamos ver porque é que eu contei a história. Os archotes, aquelas faces iluminadas, eu fechava os olhos, aquilo estava um filme, como aquele do Coraçado Potemkin, da tradição russa de filmes da década de 20, em que se vê aquelas imagens todas surrealistas. Bom, aí eu encostei-me ao quadro negro, os pais queriam vir para mim, o padre na frente, e eu tentava, vou ser linchado aqui, que eu não fui no mato, vai ser aqui. Né? Aí eu vejo uma menina, minha aluna: oh Margarida, podes vir aqui? E ela veio: olha, diz aqui a estes senhores se é verdade aquilo que estão para aí a dizer. E ela: o que é, professor? Que eu pus meninos sem roupa. Não nunca pus meninos sem roupa. Fez-se um silêncio. Aquela gente caiu em si, que poderiam ter feito um assassinato de uma pessoa que não tinha feito nada daquilo. Aí diz um pai: foi a professora fulana que disse. E eles levantaram-se todos: vamos lá à casa, nós podíamos ter morto o nosso professor, vamos lá e tal. E eu até me apetecia que eles fossem lhe bater, mas eu armei em bonzinho: não vão, ninguém atira a primeira pedra. Esta mania que me meteram de catolicismo é terrível. Bom, tudo passou, mas isso me afetou bastante. Foi quando eu percebi que ninguém pode fazer nada sozinho. Um projeto é um coletivo. Só que ainda não tinha chegado ao ponto. Chegou no ano seguinte. Eu chego e a professora diz: oh, ainda bem que chegou um homem. E eu disse: caramba, 48 professoras. Porquê? Não temos mais nenhum aqui. Olha, você é que vai pegar na turma de lixo. Turma de lixo? Tem aqueles burros que não aprendem nada, têm 15 anos, não sabem ler, já reprovaram 6 vezes. Agora estão lá na primeira série. O que vale é que para lá vão embora, que depois de 15 anos a gente não os tem aqui. Rua! Ai, valha-me Deus, turma do lixo. Está bom, eu aceito. Lá fui eu. Sexta-feira, turma do lixo. Perguntei à turma do lixo: o que é que se passa? Porquê é que vós não sabeis ler? As professoras têm ensinado bem. A gente não tem cabeça, não é? Ela ensina-nos o A e o U, a gente faz as carreirinhas já a exigir ao U, o papa pipa ao pu, o tata tito ao tu, a pata, o peta, pito, popó, do pipi, mas depois ela tenta e a gente não consegue. E reprova. Naquela altura reprovava-se ano e ano. Eu olhei para mim e disse: valha-me Deus, como aconteceu? Eu só sabia ensinar o A e o U e o papapipapu, o método fónico, porque aquilo que nos ensinam é aquilo que a gente ensina. É chamado isomorfismo na formação. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Lógico. Aí eu fiquei a pensar, fui para casa: olha, eu não consigo, porque eu só sei aquilo. Se eu for ensinar pelo método fónico, sabendo que eles não vão aprender, eu não sou professor, eu sou um crápula, sem o mínimo de ética. Então eu vou embora. Fiz um pedido de demissão e no dia seguinte fui para a reunião para ir embora, voltar para a engenharia. Ou para missionário. Bom, mas missionário eu não poderia, não é? Então, cheguei à escola, estava a diretora, aquelas que puxa saco à volta dela e tal, e eu peguei no meu pedido de demissão e pela primeira vez o meu olho esquerdo me salvou. Não é? Eu estou a olhar aqui para o Serginho e estou a ver tudo o que se passa aqui nesta pontinha do filho da Mariana. Não é?
A tua mãe está bem? Está ótima. Ok, a gente vai voltar a Mirantão, não duvides. Também, também. Pá, Mariana, pois já estou a ver. Eu estou velho, confundo tudo. Esquece. Vamos lá. Vamos lá. Eu me divirto porque estou a falar de algo, meto qualquer coisa pelo meio, já não consigo continuar o resto. Eu quero me sentir presente. E a presença não vive de memória. Vive do momento, do sentir. Quando eu estava dando aula, eu fazia o meu planejamento na véspera. Diziam para eu fazer planejamento anual, planejamento trimestral, planejamento mensal e, para dar aula, um planejamento quinzenal. Eu fazia na véspera, porque eu queria estar muito perto do momento. Era 1h da manhã e eu estava a acabar de fazer o planejamento. Mas quando eu às 8h ia dar aula, não era eu que estava lá. Era um ator a representar um papel que eu tinha feito 7 horas antes. Eu era um clown. Não havia comunicação. Não havia relação. Não havia vínculo. Muito menos vínculo afetivo, emocional, estético. Portanto, eu não poderia continuar dando aula em sala de aula. Só que eu não sabia fazer outra coisa. E agora voltando para tentar acabar. Está quase, está quase. Aí, olhei para as professoras e o meu olho esquerdo viu uma coisa que eu nunca tinha visto. 2 professoras a ler um livro. Eu fiquei assim, eu meti o pedido de lição no bolso e fui até com elas. Ok, estão a ler um livro, era Técnicas Freinet na Escola Moderna da Unesco, 1966. Elas, sim, estamos aqui a ler um livro, elas estavam fora das puxa-sacos, estavam ali no cantinho. E eu disse, olha, mas porquê é que estão a ler? Olha, colega, diz uma, eu tenho 65 anos, estou na profissão há 46 anos. Todos os anos eu pergunto porque é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem. Diz a outra, eu tenho 67 anos, 48 anos de trabalho. Todos os anos eu pergunto a mim mesma, porque é que eu dou aula bem dada a alunos. Bom, nesse momento, nesse dia, nessa manhã, nós compreendemos várias coisas, os 3 juntos. O triângulo é a figura perfeita, também aqui, depois se quiser a gente fala sobre isso. Nós compreendemos várias coisas. Primeira, que se nós damos aula, se nós damos uma boa aula e eles não aprendem porque nós damos uma boa aula. Tão simples. Só que nós só sabíamos dar aula. Ficámos na mesma. Mas depois percebemos outra coisa, é que as nossas 3 histórias eram comuns. Tínhamos corrido riscos. Tínhamos sido perseguidos. Objeto de assassinato de caráter que eu tive ainda há pouco. Adiante. Mas não me queixo, atenção, não me queixo de nada. Nem das tentativas de assassinato, nem de caráter, nada disso. É aquilo que acontece. Então, pronto, tentando terminar. Resolvemos trabalhar juntos. Acabar com turma, acabar com sala de aula. É uma coisa do século XVIII, da polícia militar, não faz sentido no século XXI. A pergunta era, mas então, como é que se pode? Eu se desobedecer, eu tenho obediência hierárquica, eu tenho de cumprir o que o diretor me manda, o diretor tem de cumprir aquilo que o Ministério manda. Pois tem, mas pode não ter. É isso que vamos fazer na segunda parte, depois de eu acabar a história. Então, juntamos os 3, só que as salas eram separadas. E nós precisávamos de abrir uma passagenzinha entre as salas. Mandámos para a secretaria dizer se poderíamos abrir uma passagem. Nem pensar. Proibidos. Ok. O que aconteceu? Descobrimos a terceira coisa. Que nós não poderíamos estar apenas os 3 fazendo o projeto em comum. Teria de estar a comunidade toda. Ao fim de 5 anos eu era prefeito da cidade. Imaginam a inclusão social que eu tive na comunidade. O nível de integração. Vai acabar perfeito. Também fui de pulsão no mandato, fui-me embora, que a minha vida era outra. Mas pronto, vamos lá. Aí a comunidade reuniu e um pai disse, professor, o problema é esse, não haver autorização para abrir. Então, olha, esqueça-se da chave da escola na porta. Eu, esqueça-se. Na sexta-feira, esqueci-me. Quando voltamos na segunda-feira, estava um monte de entulho cá fora e não havia paredes.
Estava tudo junto. Eu mandei para a secretaria dizer, olha, alguém veio aqui durante a noite e arrebentou com as paredes. Olha, o que é que eu faço? Um dia vou reunir num livro que se chama Histórias que eu nunca hei de contar. Será a título póstumo, que já não deve tardar, não é? E uma delas eu arrisco a contar hoje. Ou não, depois no final. Se quiserem, pedem-me, tá bom? Já viram que eu estou a fazer a motivação este ano. A ver se alguém aguenta até o final. Manipulação. Vamos lá. Então onde é que eu ia? Então começamos a trabalhar juntos. Como éramos 3, durante uma semana, um de nós saía. Os outros 2 ficavam. Eu saí para ser especialista em alfabetização linguística. A Maria Luísa saiu para ser em alfabetização lógico-matemática. E a Maria José em alfabetização socioemocional. Aquilo que se fala agora de socioemocional, aulas de socioemocional, aulas de cidadania, o que é isso? Cidadania não é uma aula, nós somos cidadãos em todas as aulas. E emocional não é só do aluno, olhar para o emocional do professor, em primeiro lugar. É uma coisa louca, como é que nós estamos há séculos envolvidos nesta trama, nesta farsa. Voltando. De vez em quando eu agito. Cá vai. Não vou entrar em pormenores, vou só dizer o essencial da minha formação como alfabetizador. Fui aprender como funciona a cabecinha da criancinha. Psicologia. Fiz psicologia da cognição, para saber como é que se hierarquiza conceitos, por exemplo. Fui aprender psicologia da aprendizagem, psicologia da cognição, psicologia, já disse, psicologia social, psicologia da memória, fiz 12 cadeiras de psicologia. Quase o curso completo. Só não fiz estágio e mais não sei o quê. Não precisava daquilo para nada. Fui estudar metodologias. Eu só sabia o método fónico, aprendi mais 24. Método global de palavras, método global de contos, método global de frases, método natural de Fourier, Chantal de Maia, Maisonneuve, Jean Query, todos foram mínimos, todos foram sintéticos, silábicos mistos. Fui aprender o tu já leu do Paulo Freire, o método de de palavras, palavras geradoras. Fiquei a saber 25. Depois, fui aprender a fazer inventários linguísticos. Qualquer criança aos 4 anos já sabe ler. Entra na escola a ficar analfabeta. Ela já sabe ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, até em japonês, Toyota, lê tudo. Aos 4 anos. Então na escola vem uma professora maravilhosa, que culpa não é dos professores, ou um professor, e ensina a todos ao mesmo tempo, quando cada um tem o seu ritmo, que tem de ser respeitado. Senão, ao fim de meia dúzia de meses, diretora, está aqui um que não acompanha, ele é para o reforço do raio que aperta. Ai, calma. Então, ela ensina a todos com o mesmo método, quando cada um aprende por 2 ou 3. Começa sempre por base global, passa-se para a base silábica e depois para o alfabeto, para a consulta do dicionário. E crianças que são alfabetizadas desse modo não dão um erro ortográfico, porque elas visionam a palavra sincreticamente. Adiante. O Brasil é exatamente o problema. Eu encontro crianças no Brasil, no oitavo ano, nono ano, que não sabem ler. O direito à educação está na Constituição da Federação. Se eu tivesse um filho que no segundo ano, aliás, não deve haver ano, mas pronto, imaginamos que ainda há, que alguém o reprovasse, eu punha logo no Conselho Tutelar e no Ministério Público. Não o professor, a escola, o sistema. O sistema. Matrix. Bom, vamos lá. É. Nós estamos numa Matrix. E que Matrix? Mas a gente vai sair da segunda parte, para ver se aguentam até a segunda parte, mas a gente vai ver isso. Vamos lá para tentar mesmo acabar. Esses jovens aprenderam em 3 meses a ler. Em 3 meses, todos. Fizeram o fundamental num ano só. Aos 15 anos de idade. Eu compreendi várias coisas, que não se pode trabalhar sozinho, já tinha dito, em equipe, com a comunidade, mas faltava-me alguma coisa. E assim estivemos 30 anos. Depois, se quiserem falar sobre a alfabetização, eu gosto particularmente, está ligado à inclusão social, podemos falar na segunda parte, daqui a pouquinho. Agora, mesmo para terminar. Estive assim
30 anos, vaidoso, nós tínhamos inventado uma escola, a Escola da Ponte, onde o centro é o aluno. Que maravilha! Montessori, Claparede, Jean Dewey, Quilpet, Vinde, está aqui. Bom, até hoje é uma das raras escolas que eu conheço em que o centro é o aluno. E quando eu chego ao Brasil, eu compreendo que o centro não é o aluno. Esta agora é que é ainda mais forte. Porque vou ser amaldiçoado pelos montessorianos, pelos freinet-ianos, porque o centro deveria ser o aluno. Não é não, meus amigos, não é. E como foi que eu descobri isso? Olhai, cheguei pela mão do Rubem Alves, etnocêntrico, europeu, com a mania que no hemisfério norte é que tudo acontece. Eu conheço o Lauro Oliveira Lima, eu conheço, Lourenço Filho, conheço Cecília Meireles, lado pedagógico da Cecília Meireles, leiam os 5 volumes das Crónicas de Educação, são um tratado de pedagogia da Cecília. Eu conheço tudo aquilo que vós conheceis, Milton Santos, Paulo Freire, claro, também, e conheço os que ainda estão vivos, o Pedro Demo e outros. Eu levei um banho de humildade teórica, primeiro. Segundo, eu disse, eu tenho que conhecer isto. É bem difícil conhecer o Brasil. O Darcy Ribeiro diz que não é para amadores, e não é. Quanto mais eu conheço o Brasil, menos entendo. Portanto, é um processo de aprendizagem permanente. Eu faço perguntas. Por que é que é? Por que é que é? Por que é que é? Depois, pede-me logo. O que é que eu estava a dizer? O que é que eu estava a dizer? É só para ver se estavam com atenção. Estou a brincar. Eu estou sempre a brincar por dentro. Né? Sempre. Mesmo quando eu faço, eu estou brincando com as ideias, experimentando. E também vem por o clown que eu construí em cima dos palcos. Daqui para a frente a gente deveria estar em silêncio. Porque aquilo que me aconteceu me emociona imenso. Mas eu vou dizer, 30 anos só com mulheres me desenvolveram um lado feminino a um ponto tal que agora com a idade eu choro por tudo e por nada. Então, eu me controlo permanentemente. Estou a fazer uma confissão. E, portanto, vou-me controlar. Depois, se quiserem, conto-vos a história de quando eu fui professor de música e fui chorar para o banheiro. É outra história. Lembro-me destas histórias. Então eu fui viver com os Tupinambá, com os Chavante, com os Pataxós, com os Krenak, fui viver com eles. Depois fui viver com os Campim, o quilombo do Campim e o quilombo dos Calungas. Depois fui viver dentro das favelas e fizemos o Projeto Âncora. O Projeto Âncora, que em 2014 foi considerado pelas curadorias internacionais o melhor projeto do mundo da educação e que o Brasil não conhece, porque o professor brasileiro tem baixa autoestima e a síndrome do vira-lata. Vamos acabar com isso. Voltando. Então eu descobri que o Brasil é onde vai nascer a nova educação do mundo, que já está a nascer, que já não vou ver, mas que vai acontecer. Essa é a segunda parte. Eu percebi que nós temos uma herança genética de portugueses, italianos, japoneses, alemães, franceses, criatividade em estado puro. Então eu concebi, eu falo agora é que saltei várias coisas que não importa agora. Depois do Projeto Âncora, isto foi em 2014, hoje estamos em 2024, ou melhor, eu estou em 2044, nas minhas cartas, se leem, percebem isso. Aliás, lê a carta de hoje, que é tão malandrinha. Bom, sabem qual é? Tem o celular, quem quiser ter acesso às cartas, vai encontrar 1691 cartas neste momento. Hoje foi a carta 1961. 1691. Eu escrevo uma carta todos os dias.
está no Facebook, no Instagram, está nessa coisa. Vou dar apenas um endereço de Instagram para vós poderes ler, se quiseres. A carta de hoje é Visconde de Mauá, 17 de agosto de 2044, que é quando eu vou morrer, ou desencarnar. Então, eu parto-me a rir comigo próprio. J. Pacheco, tudo pequenino, J. Pacheco, ponto, tem um pontinho, 1951. J. Pacheco, ponto, 1951. Vai aparecer um senhor mais novo que eu, uns anitos, com um menino ao colo, está aí. Não sei se a Tina já passou a de hoje para publicar, mas eu não publico nada, eu não faço nenhum site, eu não entendo nada de Instagram, nem nada. Eles é que põem lá e conversamos. Mas se quiserem conversar mais a fundo, podem usar o e-mail, que é o mesmo, jpacheco.1951@gmail.com. Quem quiser falar por WhatsApp, fica com o meu número de telefone. Dizem que é um ato suicida, porque eu recebo 100 e tal e-mails por dia, mais não sei quantas dezenas de WhatsApp. É um inferno, não, uma maravilha. Vamos lá. É um inferno porque me dá muito trabalho. Mas eu vou passar o trabalho para outros, já vão ver, na segunda parte. Vou passar para todos. Cá vai. O indicativo é 61, tem 7 anos em Brasília. 61 999 29 59 05. Reparem neste balanceamento. 999 29 59 e depois regressa 05. Não é por acaso. Pronto. Então, terminando, há 3 anos fui a Portugal e estava decidido a parar, ir plantar árvore, ver passarinho e tal, que também tenho direito, não é? Há 3 anos eu tinha 70 anos e, enfim. Só que cheguei à primeira, lá chama-se agrupamento de escolas, aqui é a Secretaria de Educação. E o secretário de Educação veio ter comigo, professor, lembra-se de mim? Eu não. Fui seu aluno na Faculdade de Letras, há 40 anos. Vem uma prefeita, professor, lembra-se de mim? Não, fui sua aluna na Escola Superior de Educação, há 30 anos. Eu comecei a... 22 que me chamaram e eu disse, o que é que querem de mim? Professor, a gente agora está na liderança, agora podemos fazer aquilo que você me disse há 30 anos atrás. E levou-nos à ponte. Só que nós não podemos, agora podemos. Isso. Logo, quando eu queria ir embora, aparecem estes empecilhos, com 50 e tal anos de idade. Para o que lhes deu. Bom, decidi estar mais 3 anos. Só que fui compreendendo os erros que fiz, e foram muitos. Fui entendendo que a terceira tentativa de assassinato foi em Brasília. Teria de acontecer. E resolvi construir uma nova construção social. Porque eu descobri que o problema não é só trabalhar sozinho em sala de aula, não é só reproduzir uma metodologia, não é. O problema é o sistema. O sistema é hierárquico e autoritário. O diretor recebe uma ordem, discorda, fundamenta a discordância, mas tem de cumprir. Porque tem dever de obediência hierárquica. Onde é que está a dignidade? Onde é que está a autonomia? O sistema é obsoleto e é excludente. Por isso é que há inclusão, que não há, só há nas teses. Depois, ele é moral, intelectual e economicamente corrupto. Quando uma pessoa escreve teses sobre o paradigma da aprendizagem e pratica o paradigma da instrução, não é esquizofrenia, é corrupção intelectual. Quando eu pergunto a um professor, o modo como você trabalha, dá para ensinar todos? Não. Vai continuar assim? Se ele for, é corrupção moral. E o resto que aparece por aí, das máfias, transporte, máfias de merenda, é a ponta do iceberg de uma corrupção maior. O IVEB de 2024, que foi publicado há 3 dias, é inferior ao da década de 90. Onde é que está o investimento, a economia? Os congressos das formações no Reiki, uma parte, onde é que está? Vamos chamar a atenção para a ineficiência administrativa? Não vale a pena. Os tribunais no Brasil são lentos. O Brasil é um país que tem mais de 1 milhão de leis e a única que se cumpre é a lei da gravidade. Então eu não quero falar disso. O que eu quero é agora a segunda parte e vamos conversar. E eu vou embora.
Não vou para Portugal, não vou. Eu vou para uma casinha junto a uma aldeia indígena, na Restinga de Mariacá, em Itaipuaçu. Quem quiser vá visitar-me, que eu tenho lá, agora está lá a Rúbia, no quartinho, mas pode estar lá mais alguém. Ok? Tem uma cartinha, um cantinho dos hóspedes. Estou perto daquilo que se chama a Calma, da Associação da Comunidade de Aprendizagem da Lagoa de Maricá, onde está o Bruno e a Francis, e alguns mais. Só que durante estes 3 anos eu gastei R$1 milhão, voto de pobreza, não posso ficar com dinheiro, não é? E neste momento temos o apoio, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida fazer. Eu andei por várias secretarias pedindo apoio financeiro, porque apoio legal, justificação legal nós temos, fundamento científico nós temos, temos todos aí, mas faltava-nos a base da sustentabilidade financeira. E eu fui encontrá-la onde eu não imaginava, em empresários. E esta? Só que eu não falo com o empresário, eu falo com a pessoa do empresário, para fazer escola pública. Tão simples. E como é que vamos fazer isso? Não sei. Quem sabe sois vós. Eu sei que até ao fim de agosto vou enviar 8 documentos base para a mudança. Depois vou fazer com outros um processo formativo que começa no princípio de setembro e acaba em meados de dezembro. Depois, com os protótipos que nós criarmos, um dos quais em Maricá, mesmo que a Secretaria não queira, mesmo com esses, vamos fazer uma rede de comunidades de aprendizagem a partir de janeiro de 2025. E em dezembro de 2025 eu vou embora. Se é que isso importa, não é? Passam bem sem mim. Então, o que eu vou fazer agora? Propor a criação de 3 círculos de estudo. Círculo jurídico, advogados ali, porque vai ser preciso, infelizmente vai ser preciso. O círculo de estudos, vamos chamar de integração de tudo, que é o científico, e o círculo de sustentabilidade financeira. Porque vamos precisar de muito investimento, dinheirito, não é? Eu não sou mecenas nem faço filantropia, não. Muito menos caridadezinha. Mas eu tenho muitos direitos de autor que não uso. Vai tudo para as comunidades. As cartinhas vão ser publicadas em assinatura, vai tudo. E não só, há muitos modos. Crowdfunding, tudo isso, a gente vai fazer tudo. E mais, quando nós fizermos a Escola da Ponte do Brasil, que é isso que vai acontecer agora, de setembro até dezembro, a Escola da Ponte Brasileira, muitas secretarias vão querer, mas vão ter que pagar. Vão ter que mandar professores aos protótipos para fazer residência pedagógica. As escolas particulares vão ter que pagar. Porque o esforço que essa gente fez até agora merece alguma recompensa. Então é isso. Vamos criar uma ARCA. A Assembleia das Redes de Comunidades de Aprendizagem, ela vai ser luso-brasileira. ARCA porque eu não quero coisas que tenham conceito fiscal, direção, coisa não vou querer. Quero assembleias anárquicas. Anarquia não é desordem, é suprema ilusão de ordem. Vem do grego, arcos. Metei isto na cabeça e cortai no dicionário. Então é isso. Vamos calar, o que é que querem saber? Vamos lá. O que é que querem saber? Já perceberam que a coisa vai acontecer. A partir de janeiro não me venham cá chatear para dizer, olha, não vou não. Se for para ver um chupinho, uma caipirinha, vou. Mas para falar de escola e educação não vou. Vou até dezembro. Depois que se amanhã, quem faz o Brasil é o brasileiro. Não sou eu. O 14º ENARC vai ser extraordinário. Eu já imagino. Se eu não morrer entretanto, eu venho. Vou para onde for. O que é que querem saber? Estão satisfeitos para ir embora? Mas eu posso mudar de opinião. Estou brincando. Eu quero perguntar. O quê? Olha. Obrigado. Vá lá.
Acho que eu tenho aqui o maior direito de fazer essa pergunta, porque você começou dizendo que veio aqui, se não me engano, 2005, 2006, alguém lembra? A primeira vez, onde eu te contactei. E dói meu coração dizer que você voltou e que nada aconteceu, né? Isso dói muito em mim, ter ouvido essa frase. De lá para cá eu pedi exoneração, não acredito no sistema, não gosto da escola como prédio. E queria te perguntar, eu desisti, resolvi fazer a minha partezinha pequena, né? Ir para dentro do meu lar e fazer o possível com poucos. Mas queria te perguntar o que te motiva de continuar sabendo disso. E muitos de nós aqui estão desistindo, né, desse formato, como eu desisti, graças a Deus. Graças a Deus, foi a minha salvação da minha vida. Muitos estão desistindo e queria saber o que te faz continuar, o que te move. Um homem chamado João dos Santos, que eu recomendo. Ele faleceu muito novo, trabalhou com Vallon, Pierron. Ele escreveu um livro. O livro tem por título Se não sabe, por que é que pergunta? Quem pergunta já sabe a resposta. Quando, em 2004, mais ou menos na altura em que eu vim a primeira vez aqui, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo. O artigo chamava-se As Escolas Invisíveis. Porque eu tinha descoberto muita coisa boa no Brasil. A Amorim Lima, etc, etc. Não vou citar. E eu perguntava porque é que as pessoas não se juntam para serem uma força e mudar a escola. E em 2004, só resta um sobrevivente, que é o Guga. Em 2004 realizou-se a primeira ENARC. Então estamos com 20 anos de encontros de românticos conspiradores. Já agora, não sei se sabem a origem dos românticos conspiradores. A origem do nome. Não? Querem saber? Alguém quer explicar? Não. Eu vou embora mesmo. Posso aqui ficar. Então pronto, é rápido. Rubem Alves, que perguntou à Bárbara, o que é que estás a fazer? Estou a fazer um glossário. Um glossário, sim, é que estamos a estudar a carta de Pedro Vaz de Caminha e há meninos que sabem ler menos que eu. Ela tinha 6 anos, 6. Tinha aprendido a ler aos 4. E não vão entender algumas palavras que estão em latim deturpado. E o Rubem Alves, latim deturpado. Sim, eu vou explicar o que é. A criança é explicar ao Rubem Alves o que era o latim deturpado. Então estou a escrever essas palavras que o Pedro Vaz de Caminha escreveu e à frente o significado. Quando meus colegas forem ler, perceberem o texto. E o Rubem perguntou, foi uma professora que te mandou fazer isso? Não, nós fazemos isto para ajudar os nossos colegas. Pish, solidariedade em ato, sem ninguém mandar. O Rubem levantou-se, começou a enxugar as lágrimas. Ele chorava como uma Madalena, de emoção. Quando um homem chora, fica no primeiro lugar do meu ranking de humanidade. Aproximei-me daquele homem e vim para o Brasil. Durante esse tempo, ele escreveu um livro chamado Por uma Educação Romântica, a partir do episódio que ele não conta no livro A Escola Como Sempre Sonhei. Ele não põe essa história lá. O que é que eu estava a dizer? De vez em quando tem que ter, se ainda estão acordados, não é uma chatice. Então o Rubem dizia que é preciso ser romântico. E eu lhe disse, olha meu filho, romântico, mas também conspirador. Ele olhou para mim e disse, olha, uma boa
frase. Então ficou românticos, mas também conspiradores. Aliás, eu penso que a minha carta de ontem fala disso, mas eu perco-me um pouco. Eu escrevi a de hoje às 3h30 da manhã. É. E, portanto, já nem me lembro do que eu escrevi. Românticos conspiradores. O que é que me motiva? A resiliência de um Guga. A resiliência da mãe do Guga, que apesar de estar a apresentar, vai continuar. A resiliência. Se eu começar a citar nomes é muito chato, porque ficam muitos por dizer. A Fabi, o Serginho, a Janaína, a Valéria, o Mauro, toda essa gente boa que está por aí. São eles. Quando eu digo eu vou retirar-me, é para dar lugar a que aconteça. Para que não se faça aquilo que se fez com Maria Montessori e outros, que é criar um guru e fazer, passado 100 anos, a mesma coisa que ela fez há 100 anos e que não serve para nada. Então, eu quero que não haja gurus. Quero que haja gente. Quero que haja gente que se organize e que não deixe que uma Fabi seja processada. E que não deixe que uma... Se desse nomes agora começaria... Muita resiliência, muito sofrimento, eu não quero mais. Por isso é que vamos estar organizados. Porque aquilo que vai acontecer a partir de setembro, ninguém vai destruir a lei do dedo autoritário. Ninguém. Sois vós que fazeis que eu continue no Brasil. Os meus amigos portugueses dizem, o que é que estás a fazer lá no Brasil? Tu aqui tens as honrarias. Comandador da Ordem de Gestão Pública, quero lá saber. Eu no Brasil me emociono e aprendo, e quero aprender até ao final da vida. Então o que eu vou fazer, meus amigos, é muito simples. Passar-vos tudo o que há para fazer. Passar-vos uma estratégia, um caminho das pedras, pode ser outro, mas aquele resultou. Aquele resultou. Tá bom? Podem fazer outro, devem fazer outro. E ficar na minha casinha e na comunidade da Lagoa de Maricá, em mais um ou outro lugar, um dos quais em Portugal, ajudando ao longe, visitando, abrindo a minha casa para quem quiser conhecer a comunidade da Lagoa. É isso que eu vou fazer. Motivado por vós. Portanto, a resposta, quando me perguntas o que é que me motiva, tu. Tão simples.